Quando eu mudo, meu mundo muda. Hoje, as práticas da autorresponsabilidade. Vamos concluir hoje, hein? Vem comigo! Olá, meu nome é Gislaine Ruzene. Estamos nesta série Quando eu mudo, o mundo muda. Seja bem-vindo, hein? Estamos já trazendo em outros vídeos algumas bases desta mudança e já falamos que a mudança que eu quero no meu exterior vai começar dentro de mim. E estamos colocando as bases desse movimento de mudança. É muito importante, se você não assistiu os outros vídeos, você assista, porque está vindo numa sequência que vai te ajudar a ter maior clareza do que estamos falando hoje, ok? Hoje estou trazendo as 6 práticas da autorresponsabilidade. Falei em outro vídeo que eu dei as 3 primeiras e hoje eu vou concluir com as 3 últimas. E eu falei que eu absorvi essas leis do Paulo Vieira, porém trazendo com umas práticas. Por quê? Porque já muitas vezes você me acompanha, sempre tem me ouvido falar que saber não é fazer. Então, nós vamos colocar isso em prática para que realmente essas mudanças aconteçam. Hoje, a primeira lei ou a primeira prática dessa reta final é: se você for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Uau, hein? Falar de vítima, de vitimismo é sensacional. Hoje em dia a gente tem ouvido tanto, né? Ai, vitimismo, ai, mimimi, a pessoa tá no mimimi. E hoje em dia é tão comum, diante de quadros novos, ter essa reação. Você mesmo, você que está me assistindo aí, como que é você? Você já, diante de um quadro novo, se sentiu vitimizado, sentiu injustiçado, aí lá no fundo sentindo coitado, olha o que fizeram para mim? É muito comum, diante de um quadro novo, um quadro que é considerado injustiça, se sentir assim, se sentir inferior. Ai, como eu sou inferior às pessoas. E não só sentir, mas se ver dentro de quadro, parece que todo mundo consegue tudo e eu não. Eu tenho falado também sobre palco e bastidor. É comum olhar o palco das pessoas, porque eu sempre falo que a gente do outro, nós vemos os palcos, mas não conhecemos os bastidores. Então, como enxergamos no palco, o palco é tudo bonito, então parece que todos estão tão bem, e coitadinho de mim. E aí começa a gerar essa posição de inferioridade. Agora, você sabe de onde que vem isso? Na realidade, essa posição, esse pensamento diante de um quadro de agir no vitimismo, acaba sendo paradigmas. E vieram da onde? Qual a origem disso? Lá de criança. E a história é o seguinte: pensa aí, numa criança que tem uma família, papai, mamãe, família normal, mamãe com seus afazeres, papai com seus afazeres, muitas vezes os dois trabalhando fora e aquela criança não recebendo tanta atenção quanto ela gostaria. Só que um dia ela fica doente. De repente, toda a atenção familiar veio para ela. A mãe para tudo para dar toda a atenção. O pai muitas vezes deixa de fazer seus afazeres também para estar junto. E no meio daquela situação de impacto emocional, aquela criança vai recebendo toda aquela atenção. Muito bem, quando termina esse processo da doença, ela fica bem, tudo volta ao normal, cada um na sua rotina. Passa-se um tempo, de novo fica doente, e aí toda a atenção volta para ela, e ela fica saudável novamente, e cada um volta para sua rotina. O cérebro aprende pela repetição. E essa repetição, com aquele impacto emocional de toda aquela carinho, toda aquela atenção, começa a ser escrito na mente o quê? Qual o paradigma vai sendo formado? Qual a crença que vai sendo estabelecida? Quando eu estou fraquinho, quando eu estou naquela fragilidade, eu vou ter atenção.
Essa criança cresce e, como adulto, aquele paradigma está lá no inconsciente sem ela saber. E aí, diante de um quadro novo, quando tem que assumir algo, quando se vê diante de um desafio, dispara aquele paradigma, aquela crença: eu não vou conseguir, eu sou inferior. E aí, muitas vezes a resposta é essa: ai, deixa, eu não posso, ai, eu dou a minha vez, eu não vou conseguir, não consigo. E muitas vezes é tão sério essa condição desse vitimismo que a pessoa acaba se adoecendo, como lá no inconsciente, voltando lá na criança. Isso dá certo? Muitas vezes sim, porque quem está em volta, sabe aquela história, um chora, todo mundo chora? Então tem aquela tensão. Só que isso não vai durar muito tempo. As pessoas também cansam. E quando elas cansam, elas vão embora. E aí, aquela pessoa que agiu com essa condição de vítima, desse sofrimento, o que vai acontecer? Ela acaba não recebendo mais esse reforço e acaba, muitas vezes, entrando em depressão. Olha como é sério? Então, eu quero dizer o seguinte, como prática, se for se fazer de vítima, faça de vencedor. Por quê? Porque muitas situações são perdidas por conta desta atitude em ação. Então, vamos treinar, agir como vencedor? Quando se perceber, trabalhar nisso. Segunda prática nesse novo momento. Se for justificar os seus erros, aprenda com eles. É muito comum associar erro à punição. Então, como é comum? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu encontro tanto disso no consultório. Quantos dos pacientes que chegam com aquela sensação assim, não posso errar, ou a necessidade de aprovação dos outros. Se eu errei, aí já primeira coisa já quer justificar os erros. Não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, ao invés de parar e aprender com eles. Então, a prática é o seguinte: erro faz parte do aprendizado. Não sei se você assistiu um vídeo que eu gravei, que eu falava sobre Juscelino Kubitschek, que ele falava o seguinte: volto atrás sim, não tenho compromisso com o erro. E isso é o ponto de não ter compromisso com o erro, mas ter compromisso com o acerto. Errei, tá bom, faz parte. Ninguém vai aprender se não errar. O cérebro aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque o acerto só vem para reforçar, para trazer o reforço que aquele é o caminho, entendeu? Então, como agir? O que eu faço com os erros? Eu assumo, eu aceito e eu vou e corrijo. E com isso, eu desenvolvo a questão da autorresponsabilidade nesse processo de mudança. E a sexta, última prática. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Essa questão de julgamento é muito interessante. Pensa aí quando alguém te ofendeu. Alguma coisa ruim aconteceu, alguém te ofendeu. A primeira coisa é tomar como pessoal. Por que a pessoa fez isso para mim? E aí é fácil entrar no que eu acabei de falar sobre vítima. Então, o que é importante? Eu separar a atitude da pessoa. Num princípio espiritual, como eu sempre tenho buscado também embasar, Jesus Cristo ele fala: não julgar para não ser julgado. Olha que interessante, quando ele vai trazer esse princípio de julgamento, porque quando eu saio julgando, aquilo vai voltar para mim. Existe a lei da semeadura e colheita. Então, quando ele vai ensinar, isso é sensacional. Este ensino, olha, é melhor você não julgue o outro, porque senão você vai ser julgado. Com a medida que você medir, eles vão te medir. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu sair julgando a pessoa, julgo o comportamento. Separar. Peraí, essa pessoa é assim, mas ela agiu dessa maneira comigo. Não quer dizer que a pessoa acabou, essa pessoa é a pior pessoa do mundo porque ela fez isso. Quando eu consigo separar, isso me deixa muito mais forte para não ser dominado. Porque quando eu tomo como pessoal, eu me conecto naquela situação e eu acabo deixando, eu dou força para aquela pessoa que me ofendeu me dominar. Entendeu? Então, vamos lá, pegando as 6 leis e encerrando. Primeiro, se for criticar, cale-se. Segunda, se for reclamar, dê sugestões. Isso aí foi do outro vídeo.
Terceiro, se for buscar culpados, busque solução hoje. Se for fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar os seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Gislaine, e agora? Como coloca na prática? Eu falei isso no último vídeo e eu concluo agora. Isso é mudança de hábito. Mudar hábito exige ação, exige disciplina, exige repetição. Então, eu te dou de novo a sugestão, escreva essas leis, coloque em um local, coloque no seu celular, coloque em um local que você possa sempre estar lendo e na hora de agir, você já haja de acordo com aquilo que vai te fazer mais autorresponsável. Isso gera mudança em você e mudança ao seu redor. Quero encerrar com uma frase de Mandela, que ele disse o seguinte: eu posso responsabilizar qualquer pessoa pelas atitudes dela, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Pensa nisso, ok? E vamos ter uma semana sensacional de autorresponsabilidade. Agora, lembrando, se gostou, dá o like nisso aí e inscreva no canal, porque aí você vai continuar recebendo todo esse conteúdo, certo? Um grande abraço.